Bom dia a todos, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Agradecemos a presença dos encarnados, dos desencarnados. Como eu não tenho o dom de enxergar os desencarnados, fico muito feliz de ver a casa cheia de encarnados. Eu fico sempre com o meu coração bem quentinho quando eu vejo a nossa casa acolhendo mais uma vez, e é muito bom, porque a gente é encarnado, a gente precisa do olhar, precisa do toque, precisa do sorriso, precisa dessa conexão, precisamos das boas energias do lugar. E todos nós, quando nos propomos a vir para cá, a gente vem com as melhores das intenções, então as nossas energias são boas. Gostaria de dar um bem-vindo especial para o seu Cris, que é um amigo querido, um amigo de longa data. Seja bem-vindo de volta, que o senhor sinta em casa e bem acolhido, viu? É um prazer enorme e um carinho enorme que a gente recebe o senhor de volta. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 a 30. Eu vou ler essa parábola e nós vamos conversar sobre qual a influência dela na nossa vida, como nós podemos trazê-la para dentro de nós. Para a gente encarnados hoje, porque as parábolas estão lá há mais de 2000 anos, foram ditas com palavras daquele tempo, daquela época, que a gente não pode hoje, nem naquela época, nem podia também se levar ao pé da letra, porque senão a gente ia bagunçar muito as coisas. Então, tentar trazer de uma forma mais simples para o nosso dia a dia, do que Jesus, do que Deus esperava de nós quando colocou para a gente essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximaram-se os servos do senhor da casa e disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, está vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que ao recolher o joio não desenraízes junto com ele o trigo? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Vamos trazer primeiro para uma forma real, digamos assim. O semeador é Deus. O trigo, a boa semente é Jesus, os seus ensinamentos. Nós somos a terra para receber essa plantação, para receber essas sementes de trigo. E o joio é toda maldade, é toda forma de tentar modificar esses ensinamentos de Jesus. E a primeira coisa que eu fui olhar, o que é o joio? O joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo, que antes de dar o fruto não tem nem como você separar, porque eles são muito parecidos. Então não tinha como ali naquela, quando eles plantaram e quando começou a brotar, se eles fossem arrancar aquela erva daninha, eles poderiam arrancar o trigo também, porque era muito parecido. E não é por acaso que Jesus também usa essa parábola, exatamente para isso. E nós, como a nossa terra, com a nossa terra fértil, que nós somos feitos, Deus nos criou como uma terra fértil para receber as boas sementes, mas a terra fértil também aceita o joio. E a escolha é nossa. O que seria o joio? Como eu disse, são as más interpretações, as mentiras. Nós podemos dizer que, com relação ao evangelho,
a gente tem visto muita gente que usa o evangelho para manipular, como a gente estava falando, pessoas que, às vezes, de má fé e às vezes não. Às vezes a pessoa nem não entende muito o que ela está falando, ela vai fazer uma palestra, ela vai falar sobre o evangelho e ela não estudou a fundo, ela não entendeu, ela não tem o conhecimento necessário para aquilo e ela prega aquilo de forma errada. Isso é uma forma de você colocar, e fica ali meio misturado, fica impregnado, o joio e o trigo. E nós, na nossa condição, que nós já estamos um pouco de conhecedores, nós já temos o conhecimento suficiente para quando alguma coisa que está errada, a gente dá aquele estalo e falar, não, tem alguma coisa errada, isso não é o correto. Mas como somos ainda seres imperfeitos, e que muitas vezes o joio é mais fácil de lidar. E muitas vezes a gente já vem com outras encarnações, com essas imperfeições, com esse joio na nossa terra, com esse joio que já nasceu, que já brotou e nós não conseguimos tirar em outras encarnações, ela está muito impregnada em nós. Muitas vezes é muito mais fácil para a gente lidar com aquilo, porque arrancar muitas vezes dói, dá trabalho, machuca. E como eu gosto de dizer, que a gente sabe, ninguém é todo mundo ruim, ninguém é todo mundo bom. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Nós temos essa mistura, estamos em nós. Essa mistura louca do que é bom, do que é ruim, de você ter o discernimento, de entender, de parar para pensar, de colocar a cabeça no lugar e falar, não, eu tenho a consciência de que isso que eu faço, que esse meu hábito não está correto. Eu sei dos ensinamentos de Cristo, eu sei o que Ele espera de mim, mas eu ainda não consigo agir totalmente de acordo com o que Ele espera de mim. Mas eu já tenho essa consciência. Eu posso começar a trabalhar, a tirar, a mudar os meus hábitos, a tirar o joio, que a minha plantação seja só de trigo, que seja uma boa colheita. É fácil? Claro que não. Ninguém disse que seria. Nós estamos aí há encarnações e encarnações nessa luta de uma humanidade melhor. É, é a humanidade, mas é algo pessoal, individual. Nós precisamos começar, eu preciso começar do meu jardim, preciso começar da minha plantação, preciso começar dentro de mim, antes de eu começar a querer cobrar do outro. A gente precisa dar o exemplo, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, tirando de nós essas mazelas, as dores, porque muitas vezes o que nós fazemos é reflexo de sofrimento, é reflexo de dores, de traumas. A gente reage ao invés de reagir. A gente não escuta o próximo, a gente está sempre pronto para responder, para reagir diante de uma situação. A gente está sempre armado, a gente está sempre pronto para a luta. A gente precisa se desarmar. A gente precisa ser mais humano. A gente precisa dar lugar dentro de nós para que o bonito floresça, para que seja trigo, para que seja flores, com os nossos cactos, com os nossos espinhos que temos também, porque até as flores têm espinhos. Mais uma vez, nós não somos perfeitos, estamos na busca do melhoramento, porque perfeição não vai ser nessa vida, não vai ser nessa encarnação. A Terra ainda não é, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, que está na transformação para o mundo de regeneração, que a gente espera muito que um anjinho desse aí possa viver num planeta melhor, né? Que nós possamos tentar melhorar para receber esses espíritos que estão vindo, que com certeza serão melhores do que a gente, muita coisa. Tanta coisa que na gente, a gente fica tentando fazer e colocar, eles já vêm prontos. Tanto é que os nossos filhos nos ensinam, que são outras gerações, nos ensinam tanto.
A gente aprende muito mais com eles do que eles aprendem conosco. A primeira coisa que a gente precisa aprender, que a gente aprende com eles, é que precisa ser o exemplo. A gente precisa ser um bom exemplo. Não adianta eu falar, falar, falar. Se eu não fizer, não vai adiantar nada. Porque palavra entra aqui e sai aqui. Mas o exemplo é seguido. Então, a primeira coisa que a gente, como pais, que a consciência da gente pega e fala, nossa, eu preciso me tornar um ser humano melhor. Eu preciso ser um bom exemplo para o meu filho. Já é um começo. A gente está começando dentro da gente, dentro de casa. Eu sendo um bom exemplo para o meu filho vai sair na rua, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom ser humano. Se ele for espírita, ele vai ser um bom espírita, vai ser um bom exemplo. Porque a gente sair por aí falando que é espírita, tem um orgulho de pegar um livro dos espíritos. Ah, mas eu sou espírita, que acontece uma coisa. Ah, eu sou espírita. Não precisa. Dá um bom exemplo, seja um bom ser humano, seja um bom espírito, que a pessoa vai se interessar em saber o que está por trás de você. O que te move? O que te faz ser uma pessoa do bem? O que te faz ser um bom cidadão? É o exemplo. É a gente seguir a doutrina, é a gente seguir os ensinamentos, é a gente ser uma terra fértil para receber frutos bons. E como o joio e o trigo, a gente está falando ali que eles são muito parecidos, que é muito difícil de você, quando você planta, quando eles nascem ali, quando eles brotam, você saber qual é qual. É a mesma coisa que muitas vezes a gente tem os nossos atos que não são muito bons, que está na gente, que às vezes a gente não tem consciência. É muito difícil de você perceber que você não está fazendo uma coisa boa, que aquilo não é bom. E quando a gente descobre nos frutos, o joio do trigo, a diferença é na hora dos frutos, e os nossos atos são os frutos também. E o que são os frutos? Nossos filhos são frutos. Mas os nossos frutos, como espíritos que nós vamos dar conta do que a gente fez aqui nessa encarnação, no nosso desencarne, é o que a gente leva, é a nossa bagagem. É quando a gente desencarna, a gente chega lá do outro lado e fala assim: o que que eu trouxe? Como eu cheguei naquela encarnação e como eu saí? Melhor ou pior? Fiquei estagnada? Eu desperdicei uma encarnação inteira e não melhorei isso. Vai ser muito triste. É claro que a gente vem tentando, tenta melhorar, que as coisas não são fáceis, que a gente está muito perdido nessa correria dessa vida louca, desse mundo globalizado, desse mundo de rede social, que a gente fica correndo atrás de coisas que a gente nem sabe o que é. Você fala que, eu estou trabalhando para realizar sonho. Que sonho? Esse sonho é seu mesmo? Isso vai te fazer feliz mesmo? Aí a gente não tem tempo que você compra uma casa, que você sonha uma vida inteira, mas aí você precisa morrer de trabalhar para ficar pagando as parcelas daquela casa, você não tem tempo de ficar nela, você não usufrui a sua casa, você não tem tempo com os seus familiares, você não tem paciência para os seus filhos. Estou falando vocês, mas eu também, somos nós. Estamos aqui nesse país que não é o nosso país de origem, então as nossas raízes ficaram lá no Brasil, e isso faz muita diferença para nós, e isso influencia muito no nosso dia a dia, na nossa vivência, porque somos humanos. Tem dia que estamos bem, outros dias nem tanto, isso é normal. E o que que nos sustenta? A fé, Deus. Porque já chegou várias vezes, várias ocasiões de eu achar que falar, não dou conta mais, estou cansada. A gente ouve muito, ser guerreira. Estou cansada de ser guerreira. Sabe? Tem dia que você fala, eu queria só descansar, não aguento mais lutar. E eu acho que isso é normal. Eu tenho me dado ao luxo de achar que eu estou cansada, que eu não aguentar lutar mais, é normal. Eu não sou de ferro. Eu não sou um soldado, eu sou um espírito que venho de outras encarnações e trago esses cansaços de outras também. Provavelmente estou nas mesmas lutas que eu lutei em outras encarnações que eu não venci lá e estou aqui ainda tentando, pelejando.
Eu não tenho a memória, mas eu sei que o meu corpo sente de alguma forma e ele está lembrando disso. Isso é para todos nós. A gente pode ficar triste, a gente pode cansar, a gente pode chorar, a gente pode querer desistir, a gente pode ir lá no fundo do poço, mas a gente não pode ficar nele. A gente precisa sair. Eu vi em algum lugar essa semana, em alguma rede social, que o fundo do poço é um lugar mais frequentado que existe, mas ninguém posta. Ninguém posta quando está no fundo do poço, né? Isso faz a gente ficar mais no fundo do poço ainda, porque você acha que só você que está nele. Você vai na rede social, a vida de todo mundo é tão perfeita, é tão lindo. E se olha para a gente, eu tenho lutado tanto e não estou achando. E isso acho que impede a gente um pouco de a gente reconhecer também as nossas glórias, as nossas vitórias, porque nós temos. Olha onde nós estamos. Olha quem somos. Estamos aqui reunidos num país que, mais uma vez, que não é o nosso, que Deus nos uniu aqui, pessoas que eu nunca acho que seja por acaso, que a gente se encontra aqui num lugar tão grande como esse. E pessoas, muitos de nós aqui já estamos frequentando este mesmo ambiente por anos, a gente muda de lugar físico, mas eu falo, a gente até estava comentando, porque aqui, quando nós começamos era em Berkeley, era uma escola que alugava umas salas, né, Marcelo, aos domingos, e a gente ia lá. E eu moro em Marim. Aí foi só ficando mais longe. Os meninos falavam, olha, se a gente mudar para Hayward, você vai, vou. Se a gente mudar, eu falei, vocês não vão ficar livres de mim. Vocês podem ir para onde for que eu vou. E eu fui, fiz toda a volta e agora a gente está voltando. Agora é o mais próximo que eu e a Raimunda. Não, a Berkeley também é, né? Mas eu e a Raimunda sempre fomos ficando mais longe. Porque eu acho que tem laços, não é por acaso. Não é por acaso que a gente se encontra. É um encontro de almas. De alguma forma a gente já se encontrou em algum lugar. Isso é bom, mais uma vez, a gente precisa, né, desse afeto, desse carinho. A gente precisa vir aqui, tomar um passe, sentir mais leve, falar a nossa língua, porque também faz bem. A gente se sente muito perdido, a gente perde muito a identidade nesse lugar. Tem um tempo que você fica meio perdido. E quando a gente está aqui há muito tempo, a gente não sente que você não é nem americano nem brasileiro, que você fica aqui doido para ir embora, você vai para lá, sei lá, você não habitua também, então a gente fica muito perdido. É difícil, não é uma coisa fácil. Ser imigrante é só quem é imigrante para saber, não tem glamour. É uma vida dura, de muito trabalho, de, de sacrifícios. Você abre mão de muita coisa. Mais uma vez, nós somos humanos, nós somos gente. A gente precisa de amor de mãe, de pai, de amigo. A gente precisa da referência de onde a gente cresceu, porque aquilo está em nós, lá de onde você nasceu, dos seus amigos com quem você cresceu. A gente precisa disso. E aqui a gente não tem. Então a gente se apega aqui às pessoas que a gente conhece, às pessoas que a gente tem afinidade, para continuar com a gente nessa caminhada de tirar o joio que está impregnado em nós. Porque a semente que Deus plantou em nós é do trigo, é pura. Quem colocou o joio não foi Deus, não foi Jesus. Eles prepararam a terra, que somos nós, a semente que eles querem que brote é a semente boa, que é a semente do trigo. O joio somos nós. Quando a gente não ora, quando a gente não vigia, quando os nossos pensamentos dão abertura para pensamentos negativos, quando a gente dá abertura para um espírito obsessor, porque muitas vezes a gente gosta muito de falar, não, mas eu estou fazendo isso porque eu estou sendo obsidiado, os espíritos me levam. Ah, mas é porque eu estou dando abertura, né? A gente só anda com quem a gente tem uma conexão. É orar e vigiar. Pensamento ruim, pensamento negativo, está o tempo inteiro chegando na cabeça da gente. A hora que chega, fala, vamos mudar. Ah, está muito difícil. Tá, mas tem as coisas que estão dando certo também. Tem as coisas boas na vida da gente. A gente está saudável, a gente tem amigos, a gente tem um trabalho. Vamos olhar para o irmãozinho que tem uma vida tão difícil. A gente vê mais país em guerra. Quando a gente pensa que vai acabar uma, começa outra. Que é uma coisa que a gente pensa que isso é inadmissível.
A essa altura do campeonato, a humanidade fazendo guerra, e ainda coloca um pouquinho de religião no meio. Tanto que a coisa está bagunçada, tanto que o joio está misturado no trigo. Não tem como a gente achar que a gente tem que matar a pessoa por causa de religião ou por causa de por não aceitar a sua opinião, a sua escolha religiosa, ou qualquer que seja ela. Jesus só amou. Não é impondo as nossas ideias, a gente precisa respeitar as ideias diferentes, as pessoas que enxergam a vida de forma diferente. A gente precisa aceitar e respeitar as outras religiões. Nós não somos donos da verdade. Eu penso que religião é o caminho que as pessoas escolhem para chegar tudo no mesmo ponto. E a gente fica onde a gente se sente mais confortável, onde a gente sente que aquilo está te tornando uma pessoa melhor, porque eu acho que um dos fundamentos de uma religião, se ela não te torna uma pessoa melhor, está errado. Não é ali que você precisa ficar. Eu acho que a gente tem que ir para um lugar onde torna a gente melhor. Porque Jesus é amor. Jesus é aceitação, é compreensão, é respeito. Se eu vou para um lugar onde ela exclui, onde ela acha que a minha religião, que eu sou melhor que o outro, não, eu já tenho que falar, não, tem alguma coisa errada. Estão me colocando mais joio. Eu tô deixando o meu lobo, porque tem aquela historinha do lobo bom e do lobo mau, e o que cresce é o que a gente alimenta mais. A gente precisa alimentar o nosso lobo do bem, porque, mais uma vez, o bem e o mal estão em nós. Nós não somos perfeitos. Somos seres imperfeitos que temos o bem e o mal, e, o mais importante, com o livre-arbítrio, que de vez em quando dá vontade a gente fala, pode tirar, porque não é fácil. Quando a gente tem o conhecimento do livre-arbítrio, tudo que a gente vai fazer, a gente tem consciência que eu vou fazer, mas eu vou ter as consequências daquilo. Eu vou plantar. Eu planto o que eu quiser, mas a colheita, ela é obrigatória, ela é necessária. Eu vou colher o que eu planto. E nós, como espíritos que ainda estamos em evolução, muitas vezes a gente ainda quer o que é errado. Muitas vezes a gente se satisfaz com o que não é o correto, o que Deus espera da gente. Mas eu acho que a gente já está numa posição da gente entender, falar, olha, eu vou fazer essa escolha, eu tenho consciência que ela está errada, eu vou ficar preparada para as consequências, porque elas virão. E na hora que as consequências vierem, a gente não tentar terceirizar. Porque a gente gosta muito de terceirizar quando chega as consequências. Tudo é culpa do outro. Tudo é uma culpa de alguma pessoa, de algum lugar, ou... Não, vamos parar para pensar. Eu fiz a escolha. A culpa não é do outro, não. A culpa é minha. Vamos embora colocar a carcaça aí e levar as pauladas da vida, porque... E não é castigo de Deus, não. Deus não castiga. É a consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Nós, como espíritos imperfeitos que somos, procuramos sempre o mais fácil, o que dói menos, na hora da escolha. A gente não pensa muito no futuro, não pensa muito em consequência. Como brasileiro, a gente acha sempre que vai dar um jeitinho, né? Até na espiritualidade a gente acha que dá uma enrolada. Então a gente faz as escolhas mais fáceis achando que a consequência não vai ser tanto assim, mas é a consequência do que a gente faz. É a gente pensar sempre o que que a gente vai plantar, porque a colheita é certa. Oi, Rai. Isso você me marca quando me faz lembrar de que o sofrimento faz parte da nossa evolução, né? E passar por ele reclamando, muitas das vezes a gente não vai querendo se separar do joio, né? Uhum. Que como você falou, um pouco da relacionada com as nossas ações, com as nossas atitudes. E aí me vem não sei quem, da onde é essa mensagem, mas é uma coisa que faz bem a gente refletir.
quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Quer dizer, todos nós vamos ter o nosso aprendizado, né? E ele vai te trazer ali o crescimento, né, e o aprendizado que você, naquele momento, está apropriado para receber. Porque nem todo mundo, igual você falou, tem essa consciência, né, de saber das ascendentes ainda, né? É. Você ainda não consegue influenciar. Então, quando a gente entende que todo mundo da vida tem seu união de sofrimento, e você procura ali, de alguma forma, olhar para o outro com um olhar de compaixão, tanto quanto você olha para você, eu acho que ali você já está conseguindo fazer essa separação, né, do que é realmente a necessidade de ser auto-organizado, do autoconhecimento. Eu acho que não tem como a gente, como encarnado, você não passar por alguma coisa, por alguma dificuldade na vida, porque esse é o processo da evolução. De alguma forma, mesmo que a pessoa se proteja, acha que ela não vai, não tem jeito. Quando a gente está muito na zona de conforto, mesmo que aquele lugar não seja tão confortável, mas como você tem muito medo de sair, a vida te move. De alguma forma, tem um acontecimento e ela te move. Mesmo que você fique ali falando, eu estou escondida aqui, estou quietinha para ver se não acontece nada, porque eu não quero, né? Porque a gente às vezes se acovarda. Aí você fica num lugar que não tá bom para você, não tá bom para ninguém, volta. Mas o medo que a gente tem de sair daquela zona de conforto te deixa ali daquele jeito por anos. Mas de alguma forma você vai ser movido, porque o propósito é esse. A gente precisa evoluir. E a gente não evolui quando a gente está no bem bom, não. São as dores que fazem a gente evoluir. É o cortar na carne que faz a gente aprender a lidar com esse corte. É o cortar na carne que faz a gente ficar forte para o que está por vir. Porque não se enganem, a vida é esse joguinho que vai passando de um nível para o outro. Você passa um nível e fala, nossa, eu ganhei. Não, tem um nível mais forte, tem um nível mais alto. Você tem filhos, aí eles estão aí naquela fase pequenininha que quando eles nascem e são pequenos é muito cansativo fisicamente. Aí você fica pedindo para Deus para passar aquilo, passa e vem a outra. Você fala, nossa, que bom. Aí vem na fase que estão os meus, que já nem estão em casa mais, fala, nossa, meus meninos saírem de casa, eu estou tranquila. Não estou, é para sempre. São fases diferentes, a gente vai se adaptando às fases da vida. Mas que é leve, que é tudo mil maravilhas, em nenhum momento. Graças a Deus. Isso já é da bondade de Deus, é para a gente melhorar mesmo. Imagina se nós fôssemos as mesmas pessoas e pensássemos da mesma forma, tivéssemos os mesmos medos de 10, 20 anos atrás. Se nós não tivéssemos passado por um monte de situação que nos tornou pessoas mais fortes, que nos tornou pessoas melhores, se a gente tivesse parado de ir lá no mesmo lugar. Apesar de tudo que a gente passou, de todas as dores que a gente passou, de todo o sofrimento, nós estamos aqui mais fortes, com mais conhecimento, porque a gente precisa também de conhecimento. Conhecimento da doutrina, conhecimento do evangelho, conhecimento do que é que Deus espera da gente, por que tem esse evangelho, por que tem tantos ensinamentos, por que Jesus veio à Terra, de verdade. De verdade, a gente descobrir e dar um frio na barriga de entender a nossa responsabilidade. Porque Jesus veio e morreu por nós. E Jesus era amor. O que ele veio mostrar para nós, amor, caridade, compreensão. E é só isso que Deus espera de nós, que sejamos pessoas boas, que sejamos seres humanos bons, que nós aprendamos a nos amar. Amar a nós mesmos, amar ao nosso próximo. E amor é o quê? Respeito.
É nos respeitar, é respeitar o nosso próximo de verdade. Não só quando as pessoas pensam ou falam ou fazem de acordo com o que a gente espera ou com o que a gente quer. É quando você ouve um não. É quando a pessoa pensa diferente de você. É quando a pessoa não gosta de você e você respeitar. As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Ninguém é unanimidade. Jesus não foi, Jesus era perfeito, só fez o bem. A gente precisa parar de achar que as coisas são pessoais, que a gente é o centro do mundo. Nós não somos. Vamos olhar para nós no sentido de a gente se tornar um ser melhor. Se eu melhoro, eu vou lidar melhor com a diferença do outro, com os defeitos do outro, que não é um problema meu. Às vezes a gente acha mais fácil querer mudar o outro do que mudar a gente. A gente não consegue se mudar. Eu não consigo mudar os meus hábitos. A gente tem tantos maus hábitos que a gente quer mudar, quer mudar, quer mudar, fica jogando para frente e não consegue. Eu quero mudar o outro. Quero mudar o marido, a mulher, o irmão, o filho. Quero fazer dele o que eu nunca consegui ser. Quero que meu filho realize o sonho que eu sonhei, que não é o sonho dele, e tá tudo certo. Mas para nós não tá. A gente joga as nossas frustrações no outro. E isso tudo é o joio que vem misturando na gente. É uma coisinha pequenininha aqui, outra coisinha pequenininha ali. É a invigilância, a gente precisa orar e vigiar. Orar e vigiar. Ter a certeza que nós estamos sendo assistidos pela espiritualidade o tempo inteiro. Que o nosso espírito protetor está do nosso lado. A gente parar, fazer aquela mentalização e sentir a inspiração. Sempre quando a gente for tomar uma decisão, fazer uma escolha, pedir que seja iluminado para que aquela escolha seja melhor, não para a gente, mas para todas as pessoas que aquela escolha for afetar. E estar pronto e a entender e aceitar que muitas vezes o que a gente pede não é o melhor para a gente. Porque a gente às vezes fica pedindo uma coisa para Deus, pedindo, pede, 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 aquilo não acontece. Fica pedindo para Deus te mostrar, Deus já te mostrou, naquilo não é para você. E ter resignação e entender que Deus tem sempre os melhores planos. A gente não enxerga um palmo diante do nariz. A gente, quando quer uma coisa, a gente não consegue imaginar essa coisa daqui a um ano. Você quer imediato. E fica atormentando Deus, a espiritualidade, o santo, tudo para você conseguir aquilo. Que não é para você. Talvez aquilo vai te fazer muito mais mal do que bem. Talvez você acha que aquilo vai te tirar de uma zona ruim, vai te levar para uma pior. É a gente parar, pensar, orar, vigiar, sentir a presença dos Espíritos de Deus, agradecer a Deus diariamente pelos livramentos, porque são muito poucos os que a gente consegue enxergar, mas eu tenho certeza que Deus livra a gente de tanta coisa que a gente nem percebe. É trazer Deus para dentro da nossa vida, da nossa plantação, do nosso jardim, da nossa terra e prepará-la sempre para receber as boas sementes. A gente está muito nessa correria, mais uma vez, nessa correria a gente não tem tempo de cuidar do nosso solo. Muitas vezes a gente não gosta muito de parar e ficar com a gente mesmo e ver que o nosso solo está muito bagunçado e a gente precisa arrancar tudo ali e começar de novo. É muito difícil a gente assumir e aceitar as nossas falhas, os nossos erros. Muitos que a gente já reconhece que tem e tem tentado muito se livrar deles, mas não é fácil. É ter a humildade de começar de novo todos os dias e falar, hoje serei melhor que ontem. A nossa luta não é contra o outro. A nossa batalha não é contra o meu vizinho, contra o meu amigo, contra ninguém. É com nós mesmos.
Se cada um se preocupar em se melhorar, o mundo vai ser muitas vezes melhor. Acho que é por aí que começa. Mas o orgulho, né? A gente é muito orgulhoso, né? A gente não vê. Quando começa a perceber, aí a gente muda o pensamento. Porque aí o nosso orgulho não deixa. Porque muitas vezes a gente fica até com um pouco de vergonha também. Mas a gente não gosta desse processo do autoconhecimento. E o autoconhecimento é bom, ele é importante. O autoconhecimento leva a gente, livra a gente de tanta coisa ruim, que quando você tem o seu autoconhecimento, você sabe até onde você pode ir, por exemplo. Você chega num grupo e você vê que aquelas conversas não estão bem, você se conhece e fala, isso aqui eu não vou ficar, porque isso aqui não é para mim. Eu não fico bem, eu não gosto desse tipo de conversa. Então, você já evita de ficar ali e debater, você sabe que aquilo ali vai... Então, não é para mim. Eu já tenho esse conhecimento que eu não gosto, não me faz bem, eu saio. Isso é em todas as áreas da vida. Quando você tem o autoconhecimento, eu acho que a vida fica mais tranquila. E humildade, a gente precisa de humildade para reconhecer as nossas limitações. Fala, eu não estou pronto ainda para isso. Mas o que que a gente prefere? Não, eu entro numa briga, eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. A gente ainda está pensando assim ainda. Então, eu acho que a mensagem de hoje é essa, é que nós possamos olhar o nosso plantio. O que é que está na gente? O que está crescendo mais? É o joio ou o trigo? Tudo dá o mesmo trabalho, né, gente? Para cultivar aquilo é o mesmo trabalho, para plantar é o mesmo trabalho que dá. Vamos olhar mais para o trigo, vamos estar mais atentos, tomar cuidado com a invigilância, mais uma vez, orar, vigiar, orar, vigiar. Pensamentos, principalmente, porque tudo começa no pensamento. A origem de tudo, de todos os atos, começa no pensamento. Dr. Wayne Dyer, não, primeiro dele, ele sempre falava que a gente sempre quer provar que está certo. É, Isso daí é a pior coisa que você pode fazer. Deixa, né? é. Não tem que provar Mas, que você está certo. mas eu acho que a gente chega num ponto da vida que a gente quer ter paz. Eu já sou um que não brigo muito mais para provar que eu estou certo. Se a pessoa fala, eu falo, então tá. Eu estou um pouco cansada. Assim, eu acho que hoje em dia todo mundo tem que saber de tudo, ser especialista em tudo, e todo mundo discute com tudo, que chegou num ponto que eu tenho uma certa preguiça, porque eu também não dou conta de saber tudo. Você vai conversar com as pessoas, você tem que saber sobre todos os assuntos e ser um especialista naquilo, porque todo mundo é, né? Porque com internet, com rede social, as informações estão aí. As corretas e as não corretas também, porque tem muita informação errada, tem muita gente que briga, que morre jurando uma coisa que aquilo não é real, que é uma coisa perigosíssima também, entendeu? Tem um monte de trigo, um monte de joio. Então, às vezes é melhor você falar, não, estou com preguiça, não. Às vezes eu falo, não quero gastar energia com isso, não, gente. Porque existem coisas absurdas nessa mistura de joio e trigo. Tem uns joios que são absurdos demais, não dá. Você fala, não dá para perder energia, tempo com isso. Tem tanta coisa que eu preciso fazer que eu não tenho tempo, né? Então a gente vai deixando. Mas é isso, tá muito perigoso, tem muito joio. Hoje o joio tá demais. Que é mais uma coisa para a gente ficar atento. E a gente dá valor no que realmente tem valor. Dedicar o nosso tempo no que realmente precisa do nosso tempo ser dedicado. Porque o tempo é vida, a vida está passando. Daqui um dia a gente tem que prestar conta. O que nós fizemos os nossos talentos? A gente enterrou, não germinou, fizeram eles render. A gente não prestar bem atenção, né? Usando a metáfora, né, do crescimento ali, a gente acho que o joio, às vezes, ele cresce até mais rápido, mais bonito. Até a gente perceber que aquilo lá não é. É isso que eu estou falando, né? Se você não orar e vigiar, só joio.
Eu acho que na sequência vigiar primeiro, depois orar. Depois orar. Não tá prestando atenção em nada. Está prestando atenção em nada. A gente só está pegando. Um bombardeio de informação. Você vai ali, você fica assim, você fica 1 hora numa rede social sem ver. Você piscou, passou 1 hora. E é tanta informação, tanta coisa, que às vezes você acha que você não processa aquilo, mas de alguma forma o seu cérebro está processando aquilo. Aquilo fica lá no seu cérebro. E coisas negativas, e você fica assistindo muita coisa negativa, é sobre tudo, sobre guerra, sobre tudo. Você chega à tarde, você tá com a sua energia ruim, você está se sentindo triste, com o coração pesado, você não sabe o que que é. Gente, é o bombardeio, isso é energia. A gente precisa saber também que a gente precisa se livrar um pouco disso. Porque aí você não tem energia para fazer outras coisas, que aí você fica triste. Você fica deprimido. E nem sabe por quê. Vamos ocupar o nosso tempo com coisas positivas, olhar notícias positivas, porque existe muito mais o bem do que o mal no mundo, mas o que dá visualização é o mal, é a fofoca, é a coisa negativa. O bem é muito pouco falado. Se tem uma notícia de alguém que fez o bem na televisão, ela passa uma vez. Quando é algum crime ou alguma coisa, ela fica em todos os jornais, em todos os programas, ele fica passando aquilo, a mesma coisa. É maçante. O bem que foi feito, ele teve um tempinho desse tamanhozinho, na TV ou aqui. Não se divulga o bem. Usando a analogia da rede social, o Instagram tem um algoritmo, né? Uhum. E dependendo do que você assiste ou que você procura, ele te mostra mais daquilo. Fica te mandando Ele te aquilo, mostra né? mais daquilo. Então, eu acho até interessante que o Instagram, no caso, né, é uma ferramenta, é um termômetro muito bom para você ver o que você está assistindo. Se você está recebendo mais coisa ruim, é porque você está, de alguma forma, buscando aquilo e o algoritmo entendeu que você quer aquilo. Então, ele te manda aquilo. Então, você precisa também filtrar no seu Instagram o que você está recebendo. Ou desmarcar, falar, não quero mais isso. Mas às vezes a gente está tão perdido que você nem percebe aquilo, que aí você vai vendo um e vai vendo outro, aquilo vai passando e você passou o dia inteiro. Mas eu acho um bom termômetro para você ver o que você está recebendo, para você ver que inconscientemente o que você está buscando. Você está correndo o dedo lá, quando você para alguma coisa, ele já identifica que aquilo chama a sua atenção. Então, o algoritmo já É um gosto por aquilo. mesmo que você pare por 2 segundos, mas você parou. Pensa num joio potente. Não é? Você parou mesmo, tá falando. Porque às vezes, muitas vezes você só pensou, às vezes você vai no mercado e compra uma coisa, não usou nada, às vezes eu pago com dinheiro. O que eu olho, tá lá, o que eu comprei, tá falando, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque de alguma forma essas coisas nos dominam. Isso vigiar primeiro. Tem um aplicativo que a gente está olhando, acho que não sei se é do Google. Deu tempo? Tá bom. E quando você fala uma palavra que está relacionada, que é um aplicativo que eles falam que você tem que desativar, né? Se você não desativa, aquela palavra que você falou, eles vão estar associando com aquilo e eles começam a procurar na internet. Então, é onde eles começam a te sugerir mais coisas. Então, você falou, às vezes você pensou, mas você falou alto, aí aquilo ali já é uma sugestão para ele estar com. Então, me veio aqui agora para a gente encerrar. Como a gente sabe que aqui na Terra é um protótipo do plano espiritual, os nossos algoritmos dos irmãozinhos que estão ali em cima também, olhando os nossos pensamentos e do que a gente fala, eles vêm impregnando na gente, é para a gente vigiar, orar e vigiar os nossos pensamentos também. Para a gente trazer para dentro da gente o que é o bom e o que é o ruim e o que é o negativo. Então, a minha mensagem de hoje é essa. Eu agradeço a presença de todos, que vocês tenham um bom domingo, que tenham um bom retorno para casa, que a espiritualidade possa cuidar de cada um, que estejam em paz e no amor de Cristo. Muito obrigada.